O Grupo Unidos de Comunicação apresenta mais um campeão de audiência. Podcast do Letra. Podcast do Letra. Grupo Unidos de Comunicação apresenta mais um campeão de audiência. Podcast do Letra. Com a direção do nosso querido amigo e comunicador Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá pessoal, nós estamos começando o podcast do Letra. Esse podcast vai ser transmitido não só pela TV Unidos, mas também pela Rádio Unido Gospel. E hoje nós vamos conversar com o Júlio Canelinha, uma pessoa ilustre aqui de Paraíba do Sul. Olá Canelinha, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Ilustre nada, quem me dera ser ilustre. Te agradecer por abrir as portas aqui para a gente falar sobre o nosso trabalho. Sim. A gente sabe que a gente tem vivido momentos em que muitas mídias aí se fecham só com compromisso com o governo, e a gente que tem o papel de oposição poder falar também, e ter igualdade, né? A democracia é isso, né? É ter a condição de todo mundo poder ter o seu mecanismo de falar. Então, te parabenizar, mediante esse modelo que é utilizado atualmente. Algumas redes aqui em Paraíba do Sul são fechadas tão somente com o governo pelos seus interesses particulares. Mas você está aqui abrindo tantas portas para mim. Eu já vi você em outros momentos entrevistar outros pré-candidatos, outras pessoas que fazem parte da política. Eu já te parabenizo por isso. Você que tem um cara que já tem tradição no meio de comunicação, né, da tua família toda. 60 anos aí no ramo. Meu pai fala sempre de vocês, do teu tio, né, que trabalhava com rádio. Então, para mim é um prazer estar aqui junto com você. E como você falou, aqui o nosso programa TV Unido e agora a Rádio Unido Gospel trabalha com democracia. A gente não vê rótulo, a gente não vê aparência, a gente dá voz e vez para todo mundo, né? E para começar aqui, né, a gente está conversando, fala um pouco de você, da sua infância, como é que foi, né? Porque às vezes hoje as pessoas vê o Júlio Canelinha, né? Vê o Wagner Letra, mas não sabe a história lá atrás, né? É aquele ditado que diz, depois vão dizer que é fácil, né? Mas eu tenho uma história de vida que eu me orgulho muito, né? Sempre trabalhei desde muito cedo com meu pai. Eu sou filho de um cara que dormia na esteira para poder trabalhar final de semana, e um cara que não podia estar perto de mim no meu futebol, nem nas minhas atividades com bicicleta, nos eventos que eu participava, porque ele tinha que estar trabalhando no final de semana. Poucos natais, né? Poucas vezes no Natal eu participei, Ano Novo, com meu pai em família, porque ele tinha que estar atrás do balcão trabalhando para poder vencer na vida. E a gente acompanhou isso tudo, desde muito novo. Você me conheceu assim, lá na Chavanda, né? O teu tio frequentava muito lá também. A parte da imprensa de Paraíba do Sul frequentava muito a mercearia Chavanda, os políticos, né, da cidade frequentavam muito. Era como se fosse um point da cidade. Era um point, né, de parada, principalmente da parada do pessoal da política, né? O pessoal parava lá. Cidade, né? Exatamente. Então o pessoal que chegava, né, já tinha esse costume de parar lá. Mas tive uma infância de trabalho, de estudo, né? Meu pai sempre cobrou muito, sempre foi muito exigente. Minha mãe também, né? Estudei em escola pública, estudei em escola particular. No final da minha formação no terceiro ano, já estudei no Colégio Sul Paraibano, mas eu estudei basicamente minha formação quase toda, ela de ensino médio e ensino fundamental em escola pública. Então conheço a realidade de quem vive a escola pública, de quem cria da escola pública. Eu tive uma infância muito feliz, com muitos amigos que eu levo até hoje para a minha vida e que são fundamentais para sempre, né? Estão na nossa memória para sempre. Então cada cantinho de Paraíba do Sul que a gente passa, a gente tem uma memória de algum momento vivido, de trabalho, de muita conquista, de muita luta, e a gente segue ainda buscando os espaços. E hoje a gente percebe, né, que você continua, né, cultivando essas amizades, carinho pela cidade, né, buscando, vamos dizer assim, ajuda, recurso para Paraíba. Mas, assim, como você mesmo disse, você cresceu junto com ali no seu pai ali, na mercearia, né, na área do comércio. Mas chegou uma época que você decidiu vir se envolver na política. Mas isso foi por quê? Por vontade sua, influência do seu pai? Porque o seu pai já vinha nesse ramo, né? Aconteceu um pouco por influência do meu pai, porque meu pai se tornou vereador
jovem também. Sim. Meu pai começou o trabalho no comércio, ele sempre teve um papel assistencial dentro do bairro Limoeiro e as pessoas pediram candidatura. Eu falo sempre para muitas pessoas que querem engajar na política que às vezes não é só a pessoa querer ser candidata, as pessoas têm que querer que você seja também um candidato, as pessoas têm que te olhar como líder, te entender como uma pessoa que pode representar. E acho que naquele momento lá atrás as pessoas enxergaram isso do meu pai, deram a oportunidade dele ter seus 6 mandatos já, de uma carreira brilhante, né, sem nenhum problema, graças a Deus, um cara trabalhador reconhecido que a população do Paraíba do Sul gosta muito. Eu tenho muito orgulho de falar que sou filho do Carnelo, tenho muito orgulho mesmo de ser filho dele, por tudo que ele já fez pela cidade, por tudo que ele já passou, por tudo que ele já ajudou as pessoas. E obviamente isso acabou me influenciando. Eu, aos 14 anos de idade, comecei a militar na juventude estudantil, né, participando de grêmio, das escolas. Depois me envolvi mais com a juventude partidária, e aí eu tive a oportunidade de ser presidente da juventude do PTB em Paraíba do Sul. Fui presidente estadual da juventude do PTB e depois fui ser presidente nacional da juventude do PTB. Eu conheci os 3 níveis de juventude e acho que é muito importante, principalmente para quem está começando agora na política, esse envolvimento na questão de juventude partidária. É impressionante a diferença. Assim, hoje eu vejo grandes quadros da política que participaram comigo. Semana passada, por exemplo, eu recebi o deputado federal Marcelo Queiroz. Marcelo Queiroz é deputado federal, já foi deputado estadual, foi secretário de Estado de Agricultura, já foi subsecretário da Casa Civil, grande quadro, que começou comigo na juventude partidária. Então, assim, grandes quadros. Thiago Pampolha, que é o vice-governador, começou junto comigo, ele era da juventude do MDB, eu era da juventude do PTB. Então, assim, a juventude partidária, e aí eu estou falando aqui sobre isso, para ser importante para os jovens que estão nos assistindo, que têm interesse de engajar na política, é muito importante as pessoas se envolverem na juventude estudantil e na juventude partidária, porque você vê de verdade os quadros que são forjados pelas juventudes, um alto nível de preparo, muito maior do que aqueles que querem só pelo poder se engajar na política e depois resolvem de um certo tempo se engajar na política. Você vê que fica um troço meio complicado, um discurso meio avulso da realidade e meio que sem propósito. Aí você vê as pessoas que obtêm essa informação, você vê que são quadros totalmente de alto nível, de uma qualificação grande. Eu cito aqui grandes exemplos aqui em Paraíba do Sul, como o próprio André Salgueiro, que é um quadro que vem de formação de movimentos estudantis, movimentos partidários. Começou jovem. Léo Correia, também um menino que veio de formação de movimentos estudantis e de movimentos partidários. Você vê dentro desses 2 vereadores uma grande qualidade de conteúdo, não que desmerecer nenhum dos outros vereadores, mas você vê uma qualidade de formação política importante e fundamental para a carreira do político. Então, assim, é muito importante para quem é jovem ter esse relacionamento direto com os movimentos estudantis, os movimentos da política. Porque, como se fala aí, né, os jovens hoje são o futuro da nação, né? E a gente governa. E assim você, qual foi o ano que você estava como vereador? Você foi o quê? 2 mandatos? Eu fui vereador um mandato de 2019 a 2012. Eu saí para ser candidato a prefeito. Era muito novo, estava com 22 anos de idade, 23 anos de idade, não recordo bem a idade agora. Você está passando dos 30, você vai esquecendo qual idade que está. E aí, eu, na verdade, eu já entendia que naquele momento eu tinha um preparo superior aos candidatos, com todo respeito a todos eles, a todos os candidatos que nós tínhamos. Eu estava no meu primeiro mandato, eu tive 1.565 votos, um resultado ainda pouco superado, né? Porque na região, poucos candidatos a vereador já tiveram 1.500 votos, e me orgulho muito desses votos que eu tive. E naquele momento eu já achei interessante colocar a cara, já acreditava, eu já demonstrei que, para mim, eu queria fazer com que a cidade pudesse ter um caminho diferente, pudesse ter uma política diferente. O que me incomoda de verdade, você citou para trás aqui, que eu tenho ajudado a cidade, o que me incomoda é que a política do passado, e essa que ainda está imperando aí, que ainda é uma política retrógrada, ao meu ver, eles são os políticos que querem fazer preocupado com a eleição. São os políticos que querem fazer preocupado com o que vai dar de resultado, de barulho que vai se criar, para se tentar criar um ambiente eleitoral para a próxima eleição. E não, de verdade, estão querendo contribuir com o desenvolvimento da cidade. Não se existe uma política pública de pegar, de assumir um governo e entregar a prefeitura melhor. O que a gente viu nos últimos anos são prefeitos que vieram governar nossa cidade, deixaram a prefeitura pior para o próximo que tivesse a assumir, deixasse dívidas, problemas,
questões judiciais para poder resolver, e assim sucessivamente. Cada prefeito que passa deixa a cidade pior, cada prefeito que passa deixa mais endividamento. Então, empresa nenhuma privada sobrevive a um ambiente desse, não é uma prefeitura verdade. Que vai sobreviver. Você não pode assumir uma indústria, uma empresa, e entregar depois para uma pessoa falida e ter que uma pessoa recuperar de novo a questão financeira. Então, o que a gente tem visto acontecer no Paraíba do Sul é assim, cada prefeito que tem passado nos últimos tempos, ele tem deixado endividamento, ele tem deixado problemas jurídicos, ele tem deixado problemas para o próximo gestor. E não é esse o meu objetivo na política. Pelo contrário, se algum dia eu for candidato, vencer as eleições, eu for prefeito, eu posso ter certeza absoluta que a maior preocupação que eu vou ter é de entregar a gestão para o próximo sucessor, que a gente tem que pensar em sucessão sempre, a cidade melhor, com mais recursos, com mais desenvolvimento, com mais obras, com obras já empenhadas para o próximo ano. E tem muita gente que está preocupado só com capital político. Não vou deixar a cidade ruim porque ele vai assumir agora, e a gente tem que deixar um monte de problema porque ele vai nos crescer na política, para ele ser um mau prefeito. Nós já vimos na prática isso acontecer. Nós vimos no passado a cilada que o Rogério deixou para o João Vicente, por exemplo. Podendo deixar ele imperar na política. Mas quem perde com isso é o povo. Quem perde com isso é o povo. Porque são as pessoas que estão deixando de ter benefício de vagas nas creches. É a merenda dos alunos, que são os alunos que consomem, não é o político que consome. É o medicamento que falta no PSF, que não é para o político, mas é para o povo. É o emprego, o desenvolvimento do comércio. É o emprego, o desenvolvimento do comércio, são os grandes negócios que não chegam, porque a cidade fica toda vez abalada e fica sem credibilidade. Quando você está num local, numa empresa, e que ela não tem credibilidade, ninguém quer estar perto. Ninguém quer estar perto do negócio do endividado. Ninguém quer investir na terra que não é fértil. Então, o Paraíba do Sul precisa criar um ambiente mais fértil, precisa ter uma política mais plural, precisa ouvir uma das pessoas, precisa dialogar, precisa entender que o ambiente político precisa ser respeitado para todos os lados. O governo de uma cidade não é para 7 mil pessoas que fizeram ela vencer a eleição, é o governo de uma cidade que tem praticamente 50 mil pessoas. Eu vejo, às vezes eu até costumo assim, o prefeito, ou o vereador, ele tem que olhar assim para a cidade toda. Se você for olhar os quadros políticos da cidade, talvez ninguém tenha feito na história de Paraíba do Sul tanto que eu fiz sem mandato. Eu disputei 2 eleições para prefeito e uma para vice-prefeito. Em todas essas eleições eu abri mão de grandes cargos. Isso nunca aconteceu em Paraíba do Sul. Na maioria das vezes, os políticos aqui negociam os cargos, vão para cargos bons no Rio, ou ficam lá ocupando alguma função no Rio que é bem remunerada, e não abrem mão disso nunca. Ficaram sempre presos a esses postos porque eles querem o poder e querem saber do bom salário, do benefício, do carro blindado, do segurança. Eu não sou apegado a isso. Se você reparar, nas 3 eleições que eu disputei, todas as 3 eu abri mão de cargos importantíssimos. Na primeira eleição que eu disputei, eu era subsecretário de Estado de Envelhecimento. Na segunda que eu disputei, eu era presidente do IPEM, que é o Inmetro estadual. Eu abri mão de ser presidente do Inmetro, do IPEM, que representa o Inmetro no estado do Rio de Janeiro, para poder ser candidato em Paraíba do Sul. Quer demonstração maior de que eu não tenho apego a nenhuma carga, que eu não tenho apego a nenhum tipo de coisa? Eu não tenho essa vaidade. Tanto que, por tantas vezes, eu tentei estabelecer uma relação entre o governador Cláudio Castro e a Deise. Quem não teve maturidade para poder fazer com que esse diálogo acontecesse foi ela própria. Colocou lá na porta da cidade uma placa chamando o governador de machista. Você visitaria a casa de uma pessoa, que a pessoa colocasse assim, uma placa na entrada, na porta da sua casa, dizendo que você era machista, você voltaria na casa dessa pessoa? Claro que não. E mesmo assim o governador fez ao contrário, ao meu pedido, porque eu pedi que a questão política minha e as diferenças que eu tenho com a Deise não prejudicassem Paraíba do Sul. E aí nós trouxemos para cá uma ambulância 0 km, você viu eu anunciar, eu consegui fazer com que o governo do estado comprasse um novo rabecão para atender a região, e aí Paraíba do Sul está beneficiado nisso. No momento mais triste em que a pessoa está ali, num momento de óbito, e às vezes não tem o socorro, nós tínhamos aqui um rabecão que atendia 20 municípios. Às vezes o rabecão precisava do rabecão em Paraíba do Sul, ele estava lá em Teresópolis, então estava na Baixada. Então a gente deu a dignidade das pessoas terem aqui um rabecão que pode ser dividido aqui entre 4, 5 municípios, a nossa micro-região. Até mesmo para a família da pessoa. Conversei com o governador e pedi ao governador para que comprasse um novo, para que a gente tivesse isso aqui. A gente conseguiu uma ambulância 0 km, uma UTI para atender o SAMU. Esse tipo de oposição que eu faço, nós estamos fazendo agora, através do ITERJ, o governo do estado está fazendo, a regularização fundiária de mais um bairro na cidade. Já foi feito a primeira fase do bairro Amapá. O ITERJ está entregando para as pessoas
o documento de propriedade, para que as pessoas tenham a dignidade de dizer que aquilo é dele, e que prefeito nenhum pode chegar lá e passar a máquina amanhã e tirar, porque a gente viu isso acontecer aqui na cidade. Tiveram pessoas que votaram em mim e perderam o quiosque. Tiveram pessoas que acreditaram em mim na minha campanha e foram tiradas das suas concessões na cidade. Tem taxista que votou em mim, fez campanha para mim e que perdeu o ponto de táxi. Então, assim, até que ponto a gente vai entender que a política tem que ser desse jeito? Não existe dono da prefeitura. Existe uma pessoa que recebeu uma procuração em branco do povo para governar durante 4 anos. É um gestor, é uma pessoa que vai comandar temporariamente o município. Não existe dono de Paraíba do Sul. Dono de Paraíba do Sul somos nós que pagamos. Existe o administrador, que é bem diferente, né? Os donos da cidade somos nós que pagamos os impostos. São os empresários que empregam, são as pessoas que estudam na escola pública, são as pessoas que de verdade, né, fazem com que a máquina funcione. Né? Quem é o dono de verdade é o povo. Então nós partimos para dentro da regularização fundiária, fizemos a primeira fase do Amapá, concluímos a segunda, agora estamos iniciando a terceira, que é a última fase lá. É uma bagunça aqui o loteamento do Amapá com relação à documentação. Estamos organizando tudo para entregar essas pessoas, e eu queria que a prefeitura estivesse junto, porque era o papel fundamental da prefeitura participar nesse momento de entrega. Pelo contrário, eles dificultaram de tudo que é maneira. Colocaram fiscal para ir lá, dizendo que não podia ser feito aquele serviço. Nós continuamos fazendo porque o Estado, independente da autorização do município, pode exercer a função dele de trabalho de regularização no município sem precisar dessa autorização, porque aqui não é a fazenda deles, que vão chegar e botar uma cerca e dizer que eles vão mandar. A rua é pública e as pessoas querem um serviço, e está sendo demonstrado que está sendo bem aceito esse serviço, tanto que todos os bairros que estão sem regularização e não tem documentação estão pedindo isso. Inclusive, algumas semanas atrás, você esteve aqui no bairro Brechal, né? Isso, aí nós fizemos o Amapá, estamos fazendo do Luiz Carlos Prestes, na Liberdade, que vai receber também a sua documentação. Estamos fazendo do Habitat Eldorado, que não possui documentação, foram entregues as casas na época, mas não se tem um reconhecimento de moradia. E agora estamos indo para o bairro Brejal. Semana passada fizemos a reunião de mobilização e vamos dar início a todo esse trabalho. Isso é um trabalho caro, vai. Muitos prefeitos não fizeram. Eu lembro que alguns prefeitos anteriores chegaram a sondar esse tipo de serviço. É um serviço muito caro, que você tem que ser feito um georreferenciamento, você precisa fazer voos de drone para fazer as medições, tudo é um serviço caro, tecnicamente e cartorialmente. Os custos de cartório são muito altos para poder fazer essa documentação. E a gente tem feito isso de forma gratuita através do ITERJ. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade de agradecer a equipe do ITERJ por essa colaboração e ao governador por estar olhando para o Paraíba do Sul, independente dessa questão política que existiu no momento de eleição. Eu quero tratar assim como se existiu, porque eu penso que quem está à frente da máquina tem que ter maturidade para superar esse tipo de coisa. E a gente precisa avançar, precisa fazer com que essas relações que a gente estabelece entre as relações que a gente conhece das pessoas, elas possam ajudar a cidade. Nós conseguimos agora para o Hospital Nossa Senhora da Piedade R$1,5 milhão de reais. Serão parcelas de 250 mil depositadas na conta do hospital, que eu fui buscar com o secretário estadual de saúde, que é o papel da prefeita. E ao contrário disso, ela vai para a porta do hospital dizer que se ela tivesse a gestão de lá, ia rodar todo mundo. Não é assim que funciona. Eu não sonho com uma cidade assim, onde tem uma prefeita que diz, vai rodar todo mundo. Que é isso? As pessoas merecem respeito. Lá no Hospital Nossa Senhora da Piedade tem pessoas comprometidas, pessoas que acordam cedo para trabalhar, tem pessoas que doam a sua vida para salvar vidas. Então essas pessoas precisam da gente que lidera movimentos políticos, elas precisam de verdade que a gente abrace elas, precisam que a gente de verdade dê apoio a elas, porque na verdade, na hora do sufoco, na hora do problema, o hospital que salva a gente é o Hospital Nossa Senhora da Piedade. Então é necessário a gente vestir a camisa do hospital. O hospital é que nem, vamos dizer assim, Jesus Cristo em oração, né? Quando a gente ora, lembra logo de Jesus, Deus, né? Exatamente. Quando as coisas apertam, não tem jeito, a gente corre pro hospital, né? Porque só quem tem um familiar que já passou por isso, ou já passou por isso, sabe o valor que tem no Hospital Nossa Senhora da Piedade. A gente não pode voltar a ter momentos que nós vivemos no passado, de ter que depender, ficar a reboque de 3 dias, até para a questão do hospital. É muito sofrimento, Vale. Você tem bairros em Paraíba do Sul que são 40, 50 quilômetros de distância do primeiro distrito. E aí, quando uma mulher, você sabe disso, que a mulher está entrando em trabalho de parto e ainda não está no horário de trabalho de parto, precisa vir e voltar de novo. Então você imagina uma pessoa que mora em Sardual, por exemplo, uma mulher grávida que precisa ganhar um neném. Ela entra naquele momento em que acha que já é o trabalho de parto. Aí chega no hospital,
40 quilômetros. Chega lá, ainda não é o momento, vai ter que voltar amanhã. Ela volta 40 quilômetros de novo, depois volta. Aí a pessoa chega a andar 180, 200 quilômetros para poder ir para o hospital. Aí você imagina se essa pessoa tiver que ir para Três Rios, tem que pegar a rodovia, pode ter um acidente, pode estar paralisada, pode estar fechada. A cidade não pode parar de crescer. A falta de maternidade no município faz com que a gente não tenha mais nascimento de sul-paraibanos. E a gente retomou isso há pouco tempo e a gente precisa fortalecer isso. Precisamos equipar melhor a nossa maternidade, precisamos sentar lá junto com o Cristóvão, que é o nosso provedor, que eu quero até mandar aqui um abraço, uma pessoa sensacional, ele e a Thaís, se dedicam muito pelo nosso hospital, são pessoas aguerridas ali, né, no front, nessa luta para uma saúde melhor. A gente precisa dar aporte e melhorar cada vez mais. Eu quero, no futuro, sonhar que ali o hospital possa ser uma referência parecida com um atendimento particular, e dá para fazer. Tem vários prefeitos que eu tenho visto fazer aí, por exemplo, o André Português está colocando lá as redes de saúde dele, parecendo redes de hospitais bons. O governador Cláudio Caiado de Goiás, obviamente que ele é governador, ele não é prefeito, ele estabeleceu lá uma métrica de que é o seguinte: tem que ser obra boa, de qualidade. Não pode ser essas obrinhas sem vergonha que a gente está vendo em Paraíba do Sul, mal feita, mal acabada. E todo o dinheiro público. E assim, você já falando da saúde, da habitação, vamos entrar nesse ramo aí. Hoje, assim, o que você acha, até por experiência de vida, né, porque eu já venho aí uns 20, 25 anos falando na questão de emprego, desenvolvimento aqui em Paraíba. Uns jogam assim, não, porque precisa mais de turismo, não, precisa fortalecer o comércio. Na sua visão, qual que você acha seria bom para Paraíba hoje, para estar um desenvolvimento econômico, emprego para as pessoas? Eu tenho uma visão do seguinte: o desenvolvimento econômico, ele traz turismo. A partir do momento que eu conseguir trazer para cá uma grande empresa que vai gerar grandes empregos, eu vou trazer pessoas para cá com maior nível salarial, vou aumentar a condição de emprego das pessoas. Quem está em Paraíba do Sul desempregado vai ter condições de ter um salário, o outro que ganhava X vai poder ganhar 2X, vai poder ter a oportunidade de melhorar de casa, melhorar de carro, melhorar de vida, comer melhor. Esse é o cara que tem potencial para poder praticar turismo. A gente não pode pensar em estabelecer turismo na cidade sem ter dinheiro girando na cidade. E você não consegue atrair turismo com políticas pequenas. Você precisa atrair coisas grandes para que você desperte o interesse de que as pessoas possam vir visitar a cidade. Sair do local dela para vir para cá. Por exemplo, a pessoa para sair de São Paulo para vir a Paraíba do Sul, ele tem que ter um diferencial, tem que ter um grande atrativo. A pessoa para sair da Baixada Fluminense para vir para cá tem que ter um grande atrativo. O André Português colocou lá a terra dos dinossauros lá. Não sei se é Parque dos Dinossauros. Isso, Parque dos Dinossauros. A terra dos dinos, né? O Parque dos Dinossauros. Não sei se eu estou falando aqui o nome certo. Colocou isso lá. Já tem um ano para frente agora de pessoas reservadas para poderem visitar. Criou um impacto grande, trouxe um negócio diferente que é a do Rio, aí sim leva turismo. Mas assim, com todo respeito, achei bonito, ficou legal. Mas você mudar uma Ayrton Senna de lugar, você não vai trazer o cara lá de Porto Alegre para visitar Paraíba do Sul. Você não vai trazer o cara de São Paulo para visitar Paraíba do Sul. Ficou muito bonito, ficou legal, acho bonito, acho bacana a cidade ficar bonita, mas não se pode ser essa prioridade que estão só priorizando na cidade. Com muito dinheiro público sendo gasto com planta e pouco desenvolvimento e pouca política pública que é feita para as pessoas, que está mudando a vida das pessoas. O que eu chamo a atenção sempre de falar, além da mentira contada pelo governo de falar que Paraíba do Sul está gerando mais emprego que Miguel Pereira, que deve ser página, é só você parar e olhar a verdade e andar na rua. Então, não anda na rua quem está falando dessa mentira. A gente precisa de verdade de uma política pública, ela vai dar condições de verdade de mudar a vida das pessoas. O que de verdade, que eu chamo a atenção sempre, o que acontece hoje no governo que está mudando a vida das pessoas? Eu não tenho visto uma política pública que está mudando a vida das pessoas, que está fazendo um diferencial, que está fazendo com que a pessoa amanhã possa comprar um carro melhor, que a pessoa amanhã possa de verdade, né, comer melhor, se vestir melhor, conseguir estabelecer com que a cidade traga desenvolvimento e traga recursos novos e possa pensar realmente no turismo. Eu não tenho visto essa mudança. Existe uma política muito pequena, não existe uma política macro. Não existe, por exemplo, um calendário de eventos atualizado. É um evento a cada semana, a cada mês, mas assim, as pessoas não sabem. Ontem mesmo fizeram um evento que foi um fracasso, não tinha ninguém na rua. Por quê? Falta de comunicação e falta de ter um calendário. Se você estabelece no início do governo um calendário anual de eventos, janeiro nós teremos isso, fevereiro nós teremos isso, março nós teremos isso, abril nós teremos isso,
o estado inteiro, as pessoas em volta da região vão entender que existe um calendário naquela cidade. Então, abril, tem a festa do fulano de tal, em Paraíba do Sul. Então, abril, o cara já reserva o programa, a vida dele para cá. Se você não tem um cronograma para isso, é igual tudo na vida. Você não tem um planejamento para isso, não tem um cronograma de evento, não tem um calendário oficial de evento, fica difícil você atrair pessoas para cá. Eu vim até comentando na questão até você falou de entretenimento, eu acho que até isso daí ajuda no desenvolvimento de uma cidade, de um município, né, no emprego. Igualzinho nós tínhamos aí aqui em Paraíba do Sul o tradicional festa da exposição agropecuária. Olha o que gerava ali, não só de emprego, de entretenimento, as pessoas de fora vinham para cá, Wagner, né? O comércio. Wagner, eu sou apaixonado pelo cavalo, sou criador, eu sou um pequeno criador, tenho poucos cavalos, mas eu gosto muito de cavalo, tenho cavalo de sela, né? Não tenho cavalo de competição. Eu participo da chamada que chama aqui poeira, que é aquelas provas que as pessoas fazem local, porque eu não tenho cavalo de alto nível para disputar campeonato especializado e nem esses campeonatos oficiais. Mas eu acompanho esse pessoal e conheço esse pessoal desde a minha infância, e o que me tornou com vontade de ser criador foi justamente a exposição de Paraíba do Sul. E além de mim, centenas, milhares de paraibanos hoje são criadores graças à nossa tradição da exposição. Várias pessoas que você conhece em Paraíba do Sul, às vezes no fundo da casa do cara, o cara tem uma cocheirazinha, tem um cavalinho que ele sai para dar uma volta na cidade, vai participar da cavalgada, vai curtir, ou ele deixa estabulado no sítio de alguém, na casa de alguém, porque isso é uma tradição que foi criada e está no nosso DNA. E que muita gente valoriza, principalmente as pessoas que vieram para cá, e você conhece muita gente pelo Brasil todo que conhece Paraíba do Sul por conta das nossas exposições. Muita gente comprou propriedade aqui, porque aqui existiam as exposições, então a pessoa vinha aqui, aqui de novo aquilo que chama a pessoa. A exposição chamava a pessoa para cá, a pessoa vinha com a família, chegava aqui, via a exposição, via uma cidade organizada, uma cidade bonitinha. A pessoa ia depois olhar em volta o que tinha de negócio imobiliário, achava boas propriedades para comprar, compraram, aí a maioria deles ficaram. E as gerações foram se passando. Então você tem aqui pessoas importantes, pessoas famosas, pessoas de alto poder aquisitivo que são importantíssimas para poder participar da cidade. Pessoas que podem investir de maneira privada, inclusive, e ajudar o município. É preciso, Wagner, cada vez mais que a gente tenha a noção de que a gente precisa utilizar essas pessoas, e é através só de diálogo que a gente vai conseguir fazer isso, fazer com que essas pessoas que são ricas, que estão em volta da nossa cidade, igual o Membeca está preenchido de milionários, de pessoas lá que têm muitos recursos para poder ajudar, essas pessoas possam se envolver, investir no privado na cidade. Mas se o prefeito, se a pessoa que está à frente da gestão não for capaz e não ter credibilidade para chegar nessas pessoas e falar assim, olha só, eu tenho um espaço aqui, eu tenho uma área que monta sua fábrica aqui, traz sua fábrica para cá que você vai ficar perto da sua fazenda, traz seu negócio para cá que você vai ficar perto do seu sítio, já pensou em trabalhar perto do seu sítio, perto da sua fazenda? Tem que existir esse tipo de relacionamento. Se não existir esse relacionamento e credibilidade, que é o mais importante, a gente não vai conseguir avançar. E são coisas que não vão gastar dinheiro público. O que se faz hoje em Paraíba do Sul é gastar muito dinheiro público com políticas que não mudam a vida das pessoas. E a gente tem ações importantes que são feitas somente por articulação de vida, de vivência, de relacionamento, que não vão impactar em nada no orçamento público, não vão gastar dinheiro público, mas vão mudar a vida das pessoas. Sim. Por exemplo, se eu colocar, vou citar aqui um exemplo, se eu colocar brilho nos olhos do Jorge Paulo Lemann, um dos caras mais ricos do Brasil, mora na Membeca, aqui em Paraíba do Sul. Você acha que se eu conversar com ele, com credibilidade, você acha que ele não tem condições de trazer para cá um pedacinho da Ambev para poder atender as pessoas? É isso, eu estou citando um dos grandes milionários que moram em Paraíba do Sul, que moram nos condomínios aqui ao redor. Lógico que eles têm interesse de passar por uma cidade bonita, organizada, mas isso precisa de um projeto grande, isso precisa de ter pessoas sérias por trás disso, com credibilidade, ter de verdade um governo que estabeleça confiança acima de tudo. Se você for um governo que não tem confiança, que não tem credibilidade, que as pessoas não possuem um diálogo, nós não vamos conseguir avançar, a gente vai continuar nessa mesmo do mesmo, fazendo as políticas para poder vencer a eleição daqui a pouco a um ano, vamos arrumar rua, porque essa semana vai ter o evento. Eu fui em Sardual esse final de semana, eu tenho frequentado muito Sardual, porque eu tenho um grande amigo lá chamado Gil Leal. Né? Sempre vou lá visitá-lo. Uma grande pessoa, um abraço aí, Gil. E eu tenho visto, estava fazendo Sardual, assim, tudo desleixado, um buracado danado. Aí ontem, né, teve a festa do Sardual, arrumaram, fizeram o asfalto para a festa. Aí eu olhei aquilo, sabe que essas coisas no serviço público me enojam. Porque eu penso que aquilo ali era para ser feito a manutenção, não é para ser feito só quando vai ter festa.
Fez quanto é feito, tá bom que fez agora, mas era para ser feito o ano todo. Aí pratica um cronograma em cima do... É uma gestão tapa-buraco. É uma gestão que só faz em cima daquilo que está programado. Vai ter um evento, então limpa essa rua. Vai ter um evento, então asfalta essa. Quer dizer, não está preocupado com a vida das pessoas, está preocupado com a eleição, que vai ser daqui a pouco. É um desespero pelo poder que esse pessoal tem que eu não consigo entender, né? Então, eu penso assim, precisamos, Wagner, urgente de política macro, de estabelecer e mostrar que dá para fazer, sabe por quê? Areal está fazendo, Miguel Pereira está fazendo. Se você olhar ali Miguel Pereira, grande parte do desenvolvimento de Miguel Pereira não se dá gasto com dinheiro público nem com jardim. É dinheiro privado que está entrando lá. São pessoas que estão acreditando na credibilidade do prefeito na cidade. E estão investindo na cidade. Você vê lá. Municípios até menores do que você nosso, tem hoje né? estabelecido lá uma rua coberta, que é uma réplica da rua coberta lá de Gramado. Você tem a rua coberta em Miguel Pereira, que é 100% investimento privado. Empresários acreditaram na cidade e investiram, aportaram recursos. É esse tipo de política que transforma a vida das pessoas. O que a gente tem de orçamento aqui já é muito, porque hoje nós temos 240 milhões de orçamento. A cidade nunca teve isso aí. Hoje a cidade é milionária. Paraíba do Sul nunca teve esse orçamento. Por exemplo, o Gil, quando foi prefeito, o orçamento da cidade anual era 70 milhões. Você tem uma noção da diferença que é o orçamento hoje. E daí, eu pergunto para você, dos 240 milhões que é agora, a quantidade de recursos de rota, você está vendo mudança na vida das pessoas? Nós temos um município que é governado por uma mulher. Qual a política pública que existe hoje para a mulher? Qual a grande conquista hoje entrega que o governo, que pela primeira vez tem uma mulher prefeita, entregou para mudar a vida das mulheres de Paraíba do Sul? É essa pergunta que eu deixo no ar, é a pergunta que eu quero fazer publicamente para as pessoas, e que eu pergunto às pessoas qual é o investimento que justifica 21 milhões gastos na educação de Paraíba do Sul e em 3 anos não entregaram uma creche, não entregaram uma escola. A creche do Inema está lá, matagal para tudo quanto é lado, nunca termina aquele negócio. Então, assim, é essa política pública que muda as vidas das pessoas? Eu não concordo que seja política pública. Então, justamente a gente tem conversado sobre a política de Paraíba do Sul, e lá na frente a gente vai ver o que vai definir. Então é isso daí, minha gente. A gente vai estar terminando mais uma edição do podcast do Letra, né, que está começando agora, e nós recebemos aqui, né, estamos conversando aqui com o Canelinha, um grande amigo aí da cidade, que está sempre junto com o Estado, né, trazendo as coisas. Então, Canelinha, assim, o tempo é curto, as portas ficam abertas aí, quando você quiser voltar, anunciar, falar alguma coisa. Deixa suas considerações finais, se quiser falar mais alguma coisa aí para as pessoas que estão nos vendo pela TV Unido e nos escutando pela Rádio Unido Gospel. Fica à vontade aí, dá suas considerações finais, e se quiser deixar mais algum lembrete. Não, Wagner, só para te agradecer por toda a sua equipe, suas filhas, agradecer por essa oportunidade, de estar aqui falando. Como eu te disse no início, muitas redes aqui de Paraíba do Sul são só comprometidas com o governo, e aí ficam presas aos seus interesses públicos e não abrem espaço para que as pessoas de oposição possam falar. E você tem feito um papel democrático aqui através da TV Unidos, da Rádio Unidos Gospel. Eu quero mandar um grande abraço para todos lá, tanto da rádio quanto aqui da TV. Agradecer por você ser plural. A política precisa ser mais plural, assim, nesse sentido de ouvir as ideias de todo mundo, de todos os candidatos, pré-candidatos, das pessoas que estão envolvidas na política, das pessoas que estão envolvidas com o governo ou das entidades sem fins lucrativos, enfim, de toda a sociedade sul-paraibana merece esse papel da imprensa. Fazer imprensa é isso, dar espaço para todo mundo. Eu te parabenizo por esse papel desempenhado, e no mais, deixar um grande abraço para todos aí, dizer que a gente segue trabalhando pela nossa cidade. E igual eu falei, as portas aí sempre estão abertas, né, do que você precisar, a equipe vai estar sempre contigo aí. Muito obrigado, né, pela presença aqui. Então vamos terminando o podcast do Letra, e a gente vai retornar com a nossa programação normal. Até na próxima, até semana que vem. Fique com Deus e Deus abençoe a todos.